Oi, gente. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a diferença da gente se culpar ou a gente se responsabilizar. Quando a gente se culpa, é uma vibração de baixa frequência. Então, isso puxa a gente para baixo, atrai coisas que a gente não gosta. Quando a gente se responsabiliza, é uma vibração muito mais alta, né? Isso é medido em hertz e é quando a gente vibra mais alto, a gente atrai aquilo que a gente quer. Na autorresponsabilidade é quando a gente percebe, né, o que a gente fez de errado e quando a gente pode corrigir através do nosso aprendizado. A gente traz para a consciência aquilo que a gente aprendeu e para de se culpar no sentido de se lamentar, tentar se justificar, tentar voltar no passado. Então, é quando a gente para de se punir, né? A culpa, ela já pressupõe uma autopunição e uma autopunição mental. E isso desgasta muito, né, a nossa energia, a gente acaba deixando essa energia se esvair sem ter um propósito. Então, porque não tem um ganho nisso. Né? Nós temos alguns padrões, né, inconscientes de nos culparmos, porque a gente já herda isso, né? Esses padrões dos nossos ancestrais, dos nossos pais, também das crenças sociais, né? Do inconsciente coletivo. Então a nossa tendência é quando alguma coisa não dá certo, outra pessoa nos culpa por isso, a gente acaba pegando essa energia negativa e a gente fica tentando remoer, né, isso para poder resolver. Só que quando a gente percebe que não tem uma solução, que o que aconteceu aconteceu e foi a melhor coisa que poderia ter acontecido naquele nível de consciência que você tinha naquele momento, é quando você passa a se autorresponsabilizar apenas pela sua parte naquela questão, sem tentar se responsabilizar pela parte do outro também. E aí, quando você se responsabiliza e você toma consciência do aprendizado, de quais foram os ganhos que você teve naquela situação, é quando você se liberta. E a partir do momento que você já tomou consciência, você já, na próxima vez que acontecer aquela situação, você já aprendeu, então provavelmente você vai fazer diferente. Isso também evita, né, no caso de questões, né, questões que são irreversíveis da humilhação, né, de você começar a querer puxar essa responsabilidade só para você, de você se humilhar, de você ir atrás de uma questão que não tem mais, né, uma solução, não, pelo menos naquele momento. Quando você, aquela coisa, né, quando não tem solução, solucionado está. Talvez seja o melhor, né, para você só não está entendendo isso naquele momento. Uma questão também que acontece, que é um pouco de maldade, né? Isso é uma questão de baixa frequência, na verdade é muita maldade, que é quando há a irresponsabilidade afetiva, quando a gente está falando de relacionamentos, e uma pessoa culpa a outra de propósito. E aí ela inverte a situação, né? Por exemplo, né, dentro de um casal, uma pessoa traiu a outra e a outra descobre. E aí ela fala, não, mas você não poderia ter invadido a minha privacidade. Então você fala assim, nossa, é verdade, não poderia. E começa aquela guerra, né, interna. E na verdade isso é um exemplo de inversão de culpa, né? Um padrão que sempre funcionou, porque algumas pessoas se engancham nesse ato de se culpar, de trazer para si a responsabilidade, e tem algumas pessoas que têm o padrão de fazer a acusação para não precisar se responsabilizar sobre o que ela fez de errado, né? Para ela poder continuar fazendo, porque para ela aquilo só tem benefícios, porque ela ainda não conseguiu entender as perdas que isso traz, né? No caso da quebra de confiança, da perda, né, de um relacionamento que seja importante, das perdas materiais, no caso de um casamento onde se possui bens ou filhos. Então, a pessoa que ela tem um padrão, né, por exemplo, continuando esse exemplo, de que a culpa sempre, o pai sempre colocou a culpa na mãe, a mãe sempre colocou a culpa no pai, ou ela viu isso acontecendo, né, em outros lugares sem ter grandes prejuízos, o que ela faz? Ela repete e ela sente que funciona e ela atrai pessoas que realmente fazem isso funcionar, entre aspas, né, que nunca é uma coisa sustentável a longo prazo.
E aí o que faz parar esse padrão? Quando alguém coloca os limites, né? Coloca os limites nesse sentido. Culpa é uma coisa, é um saquinho de coisas que não servem para nada, que é um saco de lixo, e que a pessoa escolhe colocar nas costas e ficar carregando. Não tem utilidade. O que tem utilidade é se responsabilizar. Então, em uma situação que você sente que tem uma inversão, sempre procura encontrar o ponto que fez a situação se desencadear. Porque isso também serve quando você sente que alguém está fazendo de propósito essa inversão, para tirar o foco de quem causou a situação, né? Se a pessoa está querendo disfarçar a traição, jogando em cima de você a invasão de privacidade. Houve invasão de privacidade, não estou defendendo isso, né? Porque eu acho também que cada um tem que ter sua liberdade, cada um tem que ter seu espaço, e os combinados e acordos são feitos de acordo com o que é melhor para cada casal. Mas isso foi uma consequência de uma atitude errada. Então, não inverta e não aceite inversões, né? Isso que é quando a gente fala da responsabilidade afetiva, porque a partir do momento que você é irresponsável afetivamente com uma pessoa, depois você acaba tendo também esse padrão de desconfiança, de não conseguir se entregar, de não conseguir se envolver completamente, de não conseguir receber e dar amor nas próximas relações, até poder curar isso. Então, isso é uma das consequências, sabe? Aquelas pessoas que são muito fechadas, que são impermeáveis para o amor, que parece que elas têm uma membrana de proteção que não conseguem assumir compromissos, depois ficam sofrendo. É porque provavelmente elas têm esse padrão de inversão e elas acham que as outras pessoas também vão fazer. Então, essa membrana, na verdade, é uma proteção exagerada, de medo de encontrar pessoas que tenham essa intenção. Então, sempre que você perceber que está acontecendo alguma inversão, coloca os limites, se responsabiliza pela sua parte e deixa a outra pessoa se responsabilizar pela parte dela, para ela poder aprender. É assim que a gente rompe esses padrões de comportamento. E aí a gente diferencia, né? Culpa não serve para nada. E autorresponsabilidade, sim. Então, o trabalho aí, o dever de casa é perceber o que eu aprendi com essa situação, o que eu aprendi para fazer mais vezes e o que eu aprendi para não repetir, né? Que a gente muda, sobe o degrauzinho da evolução.